Afinal, o que pode fazer de uma empresa cotada um bom investimento? É disso que falamos nesta série Investidor Inteligente, com a equipa da Casa de Investimentos. Arranca aqui a segunda temporada e vamos começar por falar das vantagens competitivas das empresas. Este é um dos pilares desta estratégia de investimento, a par das tendências de crescimento sustentáveis e das equipas de gestão com provas dadas. E vamos fazê-lo com Emília Vieira, a CEO da Casa de Investimentos. Viva, Emília, bem-vinda de novo. Olá, Paulo, viva, muito obrigada. Cá estamos nós novamente, então. Isto depois de termos dado uma olhada na primeira temporada para os vários pilares do investimento de qualidade, hoje vamos então concentrar-nos no primeiro desses pilares. Exatamente. Por isso, partindo do princípio que, e aqui seguindo, parafraseando Warren Buffett, o nosso método é muito simples. Procuramos empresas com fundamentos económicos soberbos, geridas por gestores capazes e honestos, e gostamos de os comprar a preços sensatos. Portanto, o que pode fazer de uma boa empresa um excelente investimento é exatamente cumprir com estes ditos 3 pilares: vantagens competitivas duráveis, tendências de crescimento estrutural, avenidas de crescimento em negócios que têm ventos favoráveis pelas costas e equipas de gestão com provas dadas. Depois é um bom investimento, se a empresa estiver a desconto daquilo que vale. Portanto, a empresa pode ser uma empresa excepcional, mas não ser um bom investimento se estiver cara. Claro. Olhando para aquilo que é hoje o nosso tema, as vantagens competitivas, sustentáveis, duráveis, é exatamente isso que é importante. Portanto, ter vantagens competitivas significa que a empresa tem no seu setor elementos que a diferenciam da concorrência e que lhes permite ganhar retornos acima da média. Há um conceito importante nesta área que é o do fosso competitivo. Exatamente. O que é isso? Essa é uma analogia feita com os castelos na Idade Média, que tinham um fosso à sua volta para os proteger dos ataques inimigos. Da mesma maneira, aqui no mundo empresarial, o fosso económico protege o negócio dos ataques da concorrência, porque em capitalismo, da mesma forma que a noite segue o dia, os retornos elevados que uma empresa consegue atrai concorrência. E, portanto, se a empresa consegue ter vantagens competitivas que a diferenciam da concorrência, é muito mais fácil conseguir perpetuar no tempo, que é isso que queremos ver, se a sua vantagem competitiva é durável, e conseguir os tais retornos acima da média. Portanto, tem características que se tornam difíceis de replicar. Um bom exemplo é, por exemplo, há uns anos atrás apareceram as Crocs. As Crocs foram uma moda, a empresa teve uma cotação fulgurosa durante algum tempo e, de repente, conseguiu ser imitada por toda a gente. Eram mais baratos, que não fossem marca Crocs, portanto a Crocs não conseguiu manter esta diferenciação. Era fácil imitar. Era fácil imitar, exatamente. E, portanto, para nós, o fosso é a capacidade que a empresa tem de se continuar a demarcar e proteger esses seus retornos do ataque dos competidores. Pode dar-nos exemplos do que são, de facto, vantagens competitivas? Já falou agora aí de uma. Podemos ter outras? Podemos. Eu começaria pelos custos à mudança. Os custos à mudança é quando custa mais mudar para um novo fornecedor de um produto e serviço do que mantermos-nos com a empresa que temos. Portanto, neste caso, os custos à mudança podem incluir tempo, porque é necessário tempo para mudar, para implementar, e está muito associado, sobretudo, a empresas de software, onde é proeminente, onde esta vantagem é proeminente. O custo pode ter a ver com perturbações, com dinheiro e até mesmo com risco associado a isto. Portanto, quando olhamos, por exemplo, para empresas de software como a Microsoft ou como a Salesforce, em que os seus processos, ou os processos de trabalho numa empresa, ou os seus workflows estão tão dependentes destes programas, obviamente torna muito difícil a uma empresa querer trocar por um concorrente. Um exemplo é aquilo que aconteceu há cerca de um ano, quando a Microsoft decidiu subir os seus produtos cerca de 20%. Naturalmente que poderíamos nós, empresas, e nós, Casa de Investimentos, também usamos Microsoft, sentirmos tentados a trocar, mas de facto feitas as contas, temos às tantas, o custo não compensa e muitas vezes o impacto que este serviço ou produto tem numa empresa é uma percentagem muito pequena de custos e, portanto, nem se torna relevante e leva a empresa a correr riscos desnecessários. Por isso, empresas que conseguem ter esta vantagem de custo à mudança, como é típico na indústria de software, têm aqui uma vantagem competitiva extraordinária, porque todos nós temos aqui
dificuldade em correr os tais riscos e mudar para pior. Depois há outra característica importante, que é o efeito de rede. O efeito de rede é uma vantagem competitiva altamente poderosa e que nós vemos, é muito comum no mundo digital. Um bom exemplo, portanto, o que é uma vantagem competitiva? O que é este efeito de rede como vantagem competitiva? É quando um serviço ou um produto interessa mais porque tem cada vez mais gente, mais clientes. E as redes sociais são um bom exemplo disso. As redes sociais são um bom exemplo. Um bom exemplo é, por exemplo, a Visa ou a Mastercard, que são redes de pagamento e, portanto, e que têm, naturalmente, quantos mais lojistas aceitarem os cartões, mais pessoas vão querer ter os cartões porque têm mais facilidade de usar os cartões e assim sucessivamente. E mais lojistas vão querer também. E mais lojistas vão querer participar. Porque há mais clientes. É um círculo virtuoso que se autoalimenta à medida que aumentam o número, quer de utilizadores, quer de fornecedores neste serviço. Depois temos também um bom exemplo no e-commerce, que é a Amazon. A Amazon, quanto mais compradores atrai para o seu site, mais vendedores atrai também, e quanto mais vendedores tiver, mais variedade de produtos tem, que atrai novamente mais concorrentes e que lhe permite criar uma escala, nomeadamente de ter produtos a custos mais baixos. E a Amazon, como é uma empresa que pensa e sempre pensou a longo prazo, que é o que diferencia muitas vezes, e por isso é que depois também há um fator muito importante, que são as equipes de gestão, que mantêm este pensamento a longo prazo, a Amazon reinveste este desconto passando ao consumidor final, ou seja, não guarda para si, passa ao consumidor final. Isto faz com que a Amazon esteja a abdicar no curto prazo de lucros mais elevados, mas a proteger e aumentar o seu castelo, o seu fosso, neste caso à volta do castelo, para a longo prazo colher resultados mais elevados, e por isso é hoje o que é. Um bom exemplo também é aquilo que se passa com a Google, com o motor de busca da Google, de que falamos na primeira temporada. De facto, tem um domínio tão avassalador e quanto mais pessoas têm, mais certeiro é o seu algoritmo, mais gente vai querer estar a fazer publicidade na Google, e tudo isto cria o tal círculo virtuoso em que temos, quanto mais utilizadores, mais gente a fazer publicidade. Portanto, estes são os tais, e neste caso nem sequer vemos, quando olhamos para a Google, nem sequer vemos um concorrente. Se perguntar às pessoas qual é o outro motor de busca, as pessoas não se lembram. É difícil, de facto, difícil chegar lá, exatamente. Portanto, este é um fator, o efeito rede é um fator, não quer dizer que o trabalho está feito para sempre, não. Este trabalho nas empresas tem que ser feito todos os dias, estão todos os dias neste investimento contínuo para manter e alargar este fosso competitivo. Mas é extraordinário o poder de lucros que cria a longo prazo. Claro. Uma vantagem competitiva pode estar também em ativos intangíveis. Como assim? Estamos a falar, neste caso, de patentes, de marcas, de licenças, por exemplo, patentes muito comuns na indústria farmacêutica. Quando estamos a falar de marcas, podemos falar de uma LVMH. Quando estamos a falar de licenças, podemos falar do serviço Moody's ou S&P, das empresas de rating. Estamos a falar aqui de impedir que um concorrente entre ou que copie estas marcas. Portanto, nomeadamente na indústria farmacêutica, nós já sabemos que temos patentes para determinados medicamentos e elas duram determinado período de tempo para que a empresa também justifique os grandes investimentos que fez nesta descoberta. No campo da propriedade intelectual ou industrial. No campo da propriedade intelectual, exatamente. Claro. E por isso, aqui, o valor da marca vem reforçar aquilo que são as vantagens que o cliente tem. O cliente vê a vantagem, tem disponibilidade para pagar um pouco mais pela marca ou pelo serviço ou pelo produto, porque sente aquela confiança, o da licença, que normalmente é vedada a um oligopólio, ou o da marca, como é o caso da LVMH, que é uma questão de prestígio. É uma questão de prestígio, e associação de qualidade. Claro. E confiança e associação de qualidade, muito bem. No caso da LVMH, estamos a falar de um investimento ao longo de décadas, também foi uma das empresas que falamos na primeira temporada, com Pamela Macedo, e que este investimento de décadas faz com que a marca tenha esta distinção entre os consumidores e consigam, com este reinvestimento e com a preocupação de selecionar, neste caso, a quantidade, ou ter um limite na quantidade de produtos vendidos, manter aquilo que é o allure da marca, aquilo que a distingue
de outras marcas. Portanto, esta é de facto uma barreira que também gera nos negócios capacidade de criar riqueza acima da média. Emília, depois temos também as vantagens de custo ou economias de escala, que são fundamentais também a criar as tais vantagens competitivas. Exatamente, esta vantagem é também uma vantagem poderosa em alguns negócios, se o souberem usar muito bem, até porque as empresas são capazes de produzir ou oferecer um produto ou serviço a preços mais baixos do que os seus concorrentes e, neste caso, permite-lhes conseguir margens de lucro mais elevadas. Estas vantagens de custos são normalmente conseguidas através de economias de escala, custos de distribuição ou manufatura e até o acesso a uma base de recursos mais barata. Um exemplo é a cadeia americana, a Costco, o retalhista, e que consegue comprar tanta quantidade pela escala que tem, que consegue disponibilizar o produto mais barato, os produtos mais baratos do que os seus concorrentes. E a Costco, mais uma vez, como a Amazon, reinveste isto passando o desconto ao consumidor final. Isto atrasa os consumidores e continua a fortalecer, a criar o tal círculo virtuoso, continua a fortalecer e a aumentar a força da marca, a força da empresa, porque obviamente consegue, com cada vez mais volume, ter ainda descontos superiores. Uma forma também de olhar para os benefícios da escala é no marketing. Quando olhamos para empresas como a L'Oréal ou a Estée Lauder, que são gigantes na indústria de cosméticos, e isto também é comum na distribuição de bens de consumo, estamos a falar de empresas que têm tanta capacidade financeira para investir em marketing que cada vez criam mais clientes, que chegam a novos clientes, a mais mercados, e que torna os competidores mais pequenos têm muita dificuldade de competir com estas marcas e muitas vezes acabam até por ser comprados por elas, como é o caso, em ambos os casos estamos a falar de empresas que têm portfólios de marcas na área de cosmética. E, portanto, isto permite-lhes atingir cada vez mais consumidores e proteger os seus retornos e aumentar a sua escala e as tais avenidas de crescimento que estamos de ver nos negócios. Portanto, com facilidade, estas empresas conseguem manter os pequenos mais à margem e conseguem ter retornos acima da média. Portanto, tudo isto são os tais fossos, não é? Que vão protegendo de alguma forma o negócio, aquele modelo de negócio, de alguma forma dificultam a entrada de novos concorrentes e é por isso que eles são importantes e dão vantagens competitivas. Sem dúvida. Por isso, quando nós estamos a olhar para estas empresas, porque é que o fosso é importante? O fosso é importante porque protege o negócio da concorrência, porque permite que a empresa se distinga e atraia muitos mais consumidores, porque lhe permite ter poder de preço, e o exemplo que dei da Microsoft há pouco é um bom exemplo, permite-lhes ter poder de preço. Uma LVMH é um excelente exemplo, com o preço dos produtos que vende, que são absolutamente incríveis, e estas vantagens este poder de preço permite à empresa acumular, por exemplo, o contexto em que vivemos hoje, da inflação. Aliás, empresas que, entretanto, reportaram os resultados e conseguiram crescer, como foi o caso da LVMH, apesar da China e da Rússia que serem grandes mercados, a empresa conseguiu subir cerca de 19% as suas receitas. Portanto, estamos a falar de negócios que, por esta sua natureza, conseguem criar os tais círculos virtuosos que lhe permite garantir poder de pricing e aumentar preços e passar a inflação para o consumidor final. Depois, isto também permite uma grande estabilidade a longo prazo, porque estas empresas são tal geradoras de free cash flow que não só podem distribuir mais aos seus acionistas, como não precisam da banca, têm balanços normalmente fortíssimos e conseguem ter uma estabilidade para olhar a longo prazo e aproveitar crises para fazer compras. O caso é a LVMH, quando foi em 2020, comprou a Tiffany's, é um bom exemplo, mas estas são empresas, ainda hoje a Google comprou uma empresa de segurança informática por 5 bilhões e pouco. Portanto, estas empresas, nestes contextos negativos e quando as pessoas têm medo de investir, estão a investir porque têm balanços poderosos, porque conseguem, de facto, criar sinergias dentro dos seus portfólios e dos serviços que oferecem para ter ganhos adicionais com estes investimentos. E conseguem olhar a 10, 20 anos.
Estratégias de longo prazo. Claro. Estratégias de longo prazo. E isso é fundamental, porque nós estamos a olhar, quando olhamos para a Google, obviamente é mais recente, mas quando olhamos para uma LVMH, estamos a falar de empresas que têm, de marcas dentro da LVMH que têm mais de 100 anos. Portanto, isto é mesmo muito relevante. Isso não se constrói de uma semana para a outra. E isto é o que gera os retornos elevados, que são aquilo que nós procuramos para os nossos clientes. Mas não apenas retornos elevados, porque estes pilares trazem retornos acima da média e trazem, acima de tudo, segurança ao investidor, porque estas empresas não dependem dos seus financiadores e, numa altura de subida de taxas, estão protegidas, têm uma segurança e balanços muito fortes e a nós dá-nos muita segurança, porque uma das preocupações que temos é a segurança do capital em um retorno acima da média. E esta qualidade traduz isso mesmo, permite obter as duas coisas, que é a segurança nos investimentos que fazemos e um retorno acima da média. E é importante por causa disso. Emília Vieira, muito obrigado. A partir de agora, nesta temporada, vamos olhar, como no anterior, aliás, para títulos concretos e vamos perceber como é que eles se comportam nesta grelha de avaliação da Casa de Investimentos. Exatamente. Muito obrigada, Paulo.